nossa aula agora falando um pouquinho das propriedades físicas da água, tá? Bom, primeira coisa, a água pode se encontrar em três estados físicos: no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. As substâncias, normalmente, quando elas estão no estado gasoso, elas são menos densas do que quando estão no estado líquido, do que estão no estado sólido. Porém, com a água acontece algo diferente. A substância no estado sólido é menos densa e ela acaba flutuando. Quando você pega um copo com água no estado líquido e gelo, você pode observar, quando você pega então a água no estado líquido e a água no estado sólido, você pode observar que o gelo flutua. Porque no caso da água, o gelo ele se torna menos denso do que a água no estado líquido, tá? Isso é o que a gente chama de comportamento anômalo da água. E isso permite que quando nas regiões muito frias, como é o caso do Alasca e do Polo Norte, permite com que as regiões que têm água, como é o oceano ou os lagos, não congelem totalmente. Congele só a parte superficial. E isso faz com que crie-se um isolante térmico naquela água e essa água não fique toda congelada ou numa temperatura que os seres vivos não sobreviveriam naquela região. Olha que interessante. Aqui tem uma imagem que mostra bem certinho, ó, congelado só a parte de cima, a parte de baixo aqui que eles abriram um buraco no estado líquido. Aqui a gente vai ter os seres aquáticos vivendo normalmente, né? E essa camada de gelo funciona como um isolante térmico. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês. A densidade da água é igual a 1. O que é essa densidade igual a 1? Que 1 milímetro de água é ocupado por 1 grama de água. Então, a densidade da água, a gente fala que é assim, ó. Densidade é igual a 1 grama por ml, tá? Então, se eu tiver uma substância que tem uma densidade menor que 1 e eu colocar na água, isso vai boiar. Mas se eu tiver uma substância que tem uma densidade maior que 1, isso vai afundar. Então, se eu pegar um copo de água e colocar um cubinho de isopor, ele flutua, porque o cubinho de isopor é menos denso, tem uma densidade menor que 1. Mas se eu pegar esse mesmo copo de água e colocar terra, areia, isso vai afundar, porque a terra ou areia tem uma densidade maior que 1, então ela vai para o fundo, tá? Outra coisa que a gente tem de influência na água é a pressão. Quanto mais profundo for uma região, maior será a pressão, ou seja, quanto maior a coluna de água, maior é a pressão exercida nessa região, tá? Então, conforme aumenta a coluna d'água, aumenta a pressão. Quando o mergulhador ele está fazendo o serviço dele, que é mergulhar em grandes profundezas, existe uma forte pressão sobre o corpo desse mergulhador que vai aumentar conforme aumenta a profundidade. Então, os mergulhadores profissionais das plataformas de exploração de petróleo nos oceanos, eles são treinados para descer 300 metros de profundidade, onde a pressão equivale a 54 toneladas, que é o peso de 56 fuscas, tá? Então, além dessa pressão exercida pela coluna da água, os mergulhadores, eles percebem uma força contrária que os empurra para cima, que é chamada de empuxo. E essa força de empuxo, mais a densidade dos corpos, permitem que eles consigam flutuar, como é o caso do barco. Um barco, ele é super pesado, né? Mas esses materiais associados com essa força de empuxo, que é de empurrar para cima, mais a pressão atmosférica e mais a densidade, permite que a gente consiga navegar sobre os oceanos, rios e mares, tá? Bom, agora que nós terminamos aí a explicação da unidade, vocês vão fazer para mim os exercícios da página 141, exercício 2 da página 141, exercício 3 da página 141 e o exercício 4 da página 141. E vão concluir
o para conferir para me enviar tudo para essa aula de hoje. Combinado? Bom, então hoje a gente falou um pouquinho sobre a água, que é um elemento essencial para a vida. Nós já havíamos discutido muito sobre a água nas outras aulas, né? Já havia falado para vocês que nós ocupamos a terceira posição no sistema solar e isso garante que seja o único planeta que tenha água no estado líquido, que favorece a vida, né? E hoje vocês descobriram a composição química da água. Ela é insípida, ela é inodora, ela é incolor, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, ela tem densidade igual a 1 grama por ml, né? E ela é uma substância polar, que tem polos diferentes, porque o hidrogênio ele é atraído para o polo negativo e o oxigênio é atraído para o polo positivo. Ainda descobrimos que a água é uma substância quase que solvente universal, porque ela dilui grande parte dos solventes existentes na natureza. E ainda eu falei para vocês que tudo que se dissolve na água é chamado de substâncias hidrossolúveis. Então, isso é o que nós temos para as aulas de hoje. Agora, eu só vou aguardar as tarefinhas de vocês para dar um ok e anotar sua notinha lá. Combinado? Até a próxima aula, sexto ano. Beijos, tchau, tchau!